Vai. Oi, pessoal, boa tarde. Então, agora nós vamos para. Eu vou fazer uma apresentação, né, da última atividade que eu passei para vocês na aula, né, na última aula presencial que a gente teve, que era sobre justamente estrutura de aldoses e cetose. Então, a atividade que vocês tinham que fazer era apresentar a fórmula e estrutura química linear e cíclica de duas pentoses, uma aldose e outra cetose, e duas hexoses, uma aldose e outra cetose também, ao acaso, ou seja, vocês poderiam desenhar qualquer uma delas, tá? Depois tinham que pesquisar quais são as denominações das moléculas desenhadas, tá? Bom, vamos essas duas etapas, depois a gente vai para a terceira. Bom, o mais importante aqui, então, a gente vai trabalhar agora aqui no quadro. Bom, conforme eu expliquei em aula para vocês, tá? Os monossacarídeos, os açúcares simples, né? Eles têm a forma CnH2n, tá? Então, na realidade, se é uma pentose, penta 5, tá? Então, na realidade, ele tem 5 carbonos, C5, né? O número de hidrogênios vai ser o dobro, H10, tá? E o número de oxigênios vai ser 5. Então, opa, errei aqui. 5, tá? Então, C5H10O5. Qual que é a estrutura de uma aldose? Tá? Ela vai ter, então, conforme está escrito aqui, 5 carbonos. Então, vai ter o carbono 1, 2, 3, 4, 5. Todos eles com ligação simples entre eles. Não tem nenhuma ligação dupla entre os carbonos. Os carbonos, na realidade, quando é sempre uma aldose, significa que eles têm a função aldeído. O que significa isso? Que na realidade vai ter uma carbonila aqui, tá? E esse carbono também vai estar ligado a um hidrogênio, tá? Então, na realidade, a gente vai ter aqui a função aldeído, tá? E nos demais carbonos, conforme eu expliquei para vocês em aula, tá? Todos eles vão ter uma hidroxila. Tá? Todos os carbonos, então, eles têm que ter no mínimo 4 ligações, então é só depois completar com hidrogênios. Um aspecto importante é que esses carbonos aqui na estrutura de qualquer molécula orgânica, tá? Molécula orgânica, vocês lembram, são aquelas moléculas que têm carbonos, hidrogênios e outros elementos químicos também, tá? Eles são numerados, então tem carbono 1, 2, 3, 4, 5. O carbono 1 é esse aqui, carbono 2 é esse aqui, carbono 3, carbono 4 e o carbono 5, tá? A numeração não é necessária, só estou colocando os números para vocês entenderem, tá? Então essa aqui é uma aldose, tá? Ela tem exatamente a função aldeído e ela é uma pentose, porque ela tem 5 carbonos. Então, eventualmente, a gente pode até chamar de uma aldopentose, tá? Bom, e agora? E com relação a cetopentose, né? Na realidade, ela também vai ter a mesma fórmula química, ela também é C5H10O5, só que a organização dos átomos na estrutura é diferente, tá? Na realidade, nós vamos ter aqui, então, também 5 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. E a diferença é que, na realidade, a carbonila não vai estar na extremidade. Ela vai estar justamente no meio. Normalmente é no carbono número 2, tá? Então, nós vamos ter aqui justamente a carbonila. O carbono com uma ligação dupla com o oxigênio, tá? Então, na realidade, aqui nós temos também o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5, tá? A diferença aqui, então, é que justamente a carbonila estando aqui no carbono 2, nós vamos ter a função cetona, que é aquela na molécula orgânica em que um carbono no meio da cadeia tem o grupo funcional carbonilo, tá? Para ser uma cetose, os demais carbonos vão ter que ter hidroxilas, da mesma forma. Tá? E eles também têm 4 ligações, então a gente tem que completar aqui com os
hidrogênios. Esse aqui não tem, porque eu já tenho 1, 2, 3, 4 ligações covalentes, já compartilhou seus 4 elétrons, né? Esse aqui vai ter mais um hidrogênio aqui, esse aqui vai ter mais um hidrogênio aqui, esse aqui vai ter mais um hidrogênio aqui, e esse aqui vai ter mais um hidrogênio aqui, tá? Então nós temos aqui uma aldose com 5 carbonos, né, e uma cetose com 5 carbonos, tá? Um aspecto importante, né, é que essas moléculas aqui elas têm estruturas cíclicas, tá? Vamos tentar entender um pouquinho melhor isso, primeiro com no caso com a aldopentose. Por quê? Porque na realidade no caso da cetopentose elas não têm estrutura cíclica. A gente vai ver que nas cetohexoses tem, tá? Mas isso a gente vai ver daqui a pouco, tá? Em relação à questão da da aldopentose, como é que é a estrutura cíclica? Na realidade é simplesmente a gente deitar essa molécula para cá, tá? E na realidade eu vou desenhar só colocando a estrutura aqui. Então esse aqui vai ser o carbono 1, tá? Vai ter depois o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5 aqui, tá? Então carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá? Da mesma forma, deixa eu tirar aqui para ficar mais fácil para vocês observarem, tá? Que na estrutura lá, ó, observe aqui, o carbono 2 vai ter uma hidroxila, tá? Observe que isso aqui eu estou deitando daqui para lá, tá? Então na realidade o carbono 2 vai ter hidroxila, o carbono 3 vai ter hidroxila, tá? O carbono 4 tem hidroxila dele também, mas eu não vou desenhar ainda, vocês vão entender por que daqui a pouco, tá? E o carbono 5 também tem hidroxila, e eu até vou tirar o 5 daqui, porque na realidade ele tem 2 hidrogênios e um OH. Na realidade os 2 hidrogênios eu poderia ter botado que tem na estrutura lá, tá? Mas eu estou botando ele aqui tudo junto, porque é a forma que vocês têm, que normalmente vocês vão observar, tá? Por que eu não botei a hidroxila aqui? Porque na realidade quando eles formam essa estrutura cíclica, tá? Um oxigênio, que pode formar 2 ligações, ele vai ligar o carbono 4 com o carbono 1, tá? E a hidroxila, que era do carbono 4, vai passar a fazer parte do carbono 1, tá? Na verdade essa hidroxila ela pode ter 2 organizações, ela pode estar de uma forma ou de outra forma. Normalmente, nesse caso aqui, ó, ela vai estar para cima, tá? E aqui, ó, lembre, esse carbono então tem 1, 2, 3, falta uma quarta ligação que é com hidrogênio aqui. Esse aqui também vai ter mais um hidrogênio, esse aqui também vai ter mais um hidrogênio, e esse aqui também vai ter mais um hidrogênio, tá? Então aqui a gente desenhou a estrutura cíclica, tá? Na realidade, a estrutura cíclica, essa aldopentose, e aqui está a estrutura cíclica dela, a gente conhece, ela tem um nome, é a ribose, tá? É um açúcar, é um monossacarídeo que vai ser muito importante na estrutura dos nucleotídeos, e a gente vai encontrar depois esse nucleotídeo, principalmente esse açúcar, vários deles nos nucleotídeos que compõem o RNA. Mas isso a gente vai ver mais para frente quando a gente estudar os nucleotídeos. Por enquanto aqui é importante que vocês entendam aqui a estrutura cíclica dessas moléculas. Então elas têm a estrutura linear e a estrutura cíclica. Essa aqui é a ribose, tá? E essa aqui, o nome dela é ribulose. Como é que eu sei esses nomes aqui, pessoal? Na realidade tem um aspecto muito importante que é o seguinte, tá? Todas essas esses monossacarídeos, todas as aldoses e pentoses, tá? Tem uma forma D e uma forma L, tá? Eles descobriram isso observando, jogando um feixe de luz contra uma substância que tinha só esse tipo de molécula, ou desviava a luz para a direita ou desviava a luz para a esquerda, tá? Depois que eles descobriram a estrutura da molécula, tá? Na realidade, eles definiram então que sempre, isso aqui tem a ver também com a orientação das hidroxilas em torno desse eixo de carbono. Na realidade, isso aqui é só um desenho, mas vocês têm que imaginar que essa organização das hidroxilas
dentro da estrutura da molécula como um todo, elas vão ter uma distribuição espacial. Tá? Nesse caso especificamente aqui, o que é importante para vocês é observar a hidroxila que está no penúltimo carbono da cadeia carbonada, que é o carbono número 4. Tá? Então, se ela está para a direita, e esse é o caso dessa aqui também, as duas estão as hidroxilas para a direita, elas são chamadas formas D. Tá? D-ribose e D-ribulose. Tá? Na realidade, eles têm uma imagem espelhada, que é a forma L. Tá? O que você tem que fazer para descobrir qual que é a forma L? Tá? Vocês têm que pegar essa estrutura aqui e botar na frente de um espelho. Tá? Essa aqui é a imagem, a molécula com a imagem espelhada. A gente diz que são os isômeros óticos. Tá? Então, na realidade, a molécula que teria, então, olhando aqui, ó, nessa imagem aqui, todas as hidroxilas do outro lado, ou seja, a imagem espelhada dela, vai ser a forma L-ribose. Mesma coisa, L-ribulose. Tá? Como é que eu sei qual que é ribose e qual que é ribulose? Para isso, nós temos que olhar aqui no computador. Oi. Pessoal, aqui então, olhando aqui direto na tela do computador, então aqui estão as aldoses, tá? Lembrem, essas aqui são todas as formas D. É só vocês observarem aqui, ó, que aqui estão as de 5, ó. Aqui está a ribose, que eu acabei de desenhar para vocês lá, tá? Então, carbono 1, 2, 3, 4, 5, tá? Aqui está a função aldeído, que é o carbono com uma dupla ligação oxigênio e também com uma ligação simples para o hidrogênio, está simbolizado aqui como CHO ou CHO, tá? Então, a ribose é aquela aldopentose em que todas as hidroxilas estão para a direita, tá? Se vocês observarem, então, aqui está escrito, ó, D-ribose, tá? E as outras, existem outros açúcares, conforme vocês estão vendo aqui, que muda justamente essa organização das hidroxilas. Observem que todos aqui estão na forma D, por quê? Porque o penúltimo carbono, conforme eu acabei de explicar para vocês, ó, carbono 1, 2, 3, 4, 5, carbono 4, ó, todas as hidroxilas estão para a direita. Se vocês quiserem saber qual que é a L-ribose, todas as hidroxilas iam estar para o outro lado, iam estar para a esquerda, ia ser a imagem espelhada dela. Como é que seria a arabinose? A hidroxila no carbono 2 estaria para a direita e a hidroxila do carbono 3 e do 4 para a esquerda. Tá? A xilose, a hidroxila do carbono 2 para a esquerda, a hidroxila do carbono 3 para a direita e a hidroxila do carbono 4 para a esquerda. Tá? Muito importante isso, para saber a forma D e L, para saber os diferentes tipos e a forma D e L, você só tem que olhar os carbonos que estão no meio da cadeia. Tá? E aqui, ó, se a gente for aqui para o outro, aqui estão as cetoses e aqui está a ribulose que eu acabei de desenhar para vocês. Também a ribulose, todas as hidroxilas para a direita. Tá? L-ribulose seria as duas hidroxilas para a esquerda. Observe que aqui no caso das cetoses, especificamente das cetopentoses, que são as que têm 5 carbonos aqui, tá? Tem uma variação menor no número de quantidade, justamente por quê? Porque na realidade sempre a gente vai ter o grupo funcional carbonila, a função cetona num carbono, e isso diminui o número de carbonos que pode ter a organização da hidroxila de um jeito ou de outro, que a gente desenha para um lado ou para o outro. Por isso que tem um número menor de moléculas. Acho que é isso aí por enquanto. Depois a gente vai falar sobre as exoses, que é a segunda parte do exercício.